Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a Lua Nova, que acontece no dia 10 de março de 2024 e que abre a lunação de Peixes. E essa é a última lunação do ano astrológico de 2023. Sim, para a astrologia nós ainda estamos em 2023, porque o ano astrológico só muda quando o Sol entra em Áries. E isso acontece por volta do dia 20 ou 21 de março, que é quando nós temos o equinócio de primavera do hemisfério norte e de outono do hemisfério sul. Ali é quando nós temos realmente uma mudança de energia e também muda a regência planetária. Todo ano existe um planeta que rege aquele ano. 2023 é o ano da Lua, então nós estamos finalizando a regência da Lua para entrarmos em um novo ano astrológico que será regido pelo planeta Saturno. E Saturno já tem um tom muito diferente da Lua. Então nós podemos esperar que esse próximo ano astrológico seja um pouquinho mais severo, um pouquinho mais apertado, talvez um pouquinho mais difícil em alguns aspectos, porque a energia de Saturno é aquela energia que não brinca em serviço, é uma energia que cobra as coisas, é uma energia que pede muita responsabilidade, pede maturidade também, agir de uma maneira mais adulta diante da vida. E nós estamos vivendo ainda em um momento, enquanto sociedade, em que a humanidade como um todo ainda não chegou nesse patamar tão adulto assim. Então, nós podemos esperar alguns eventos um pouco mais sérios, por assim dizer, porque Saturno vai pedir amadurecimento. Então, nós já precisamos nos preparar para essa energia, porque agora nós estamos em uma lua nova, que, portanto, vai abrir um ciclo pequeno, porque é um ciclo da lua, mas nós estamos fechando, então, esse ano astrológico, que é justamente a passagem do Sol pelo zodíaco, que, na verdade, é a Terra girando ao redor do Sol. Mas, como nós temos, na perspectiva da astrologia, a Terra como centro, então é como se o Sol estivesse girando ali por todos os signos do zodíaco, então ele está fechando um ciclo, e isso significa que nós temos a oportunidade de ressignificar as coisas também. Lunação de Peixes é sempre uma lunação que traz um convite de reflexão, porque ela traz essa energia muito mais do invisível, da espiritualidade, então ela traz mais reflexão, intuição, conexão, e aí tudo isso fica a energia naquela confusão mental até um pouquinho, porque ela pede também por imaginação, por criatividade. Então é aquele momento de contemplar novas coisas, de pensar novas coisas, e ao mesmo tempo de refletir sobre o que passou, de entender a vida, de entender as pessoas, a sociedade, o momento que nós estamos vivendo, o planeta, o universo. Então, Peixes é todo esse caldeirão em que está tudo junto e misturado, e aí nessa energia nós temos então essa oportunidade e esse convite do universo a entender as coisas que antes nós não entendíamos, a mudar um pouco a perspectiva, a simplesmente, talvez mudar por mudar, porque já chegou a hora de mudar, porque a forma como as coisas já vinham acontecendo talvez já não faça mais sentido. Então, esse é o momento mesmo, assim como eu comentei lá na lunação de Capricórnio, quando nós viramos o ano calendário, porque agora nós já estamos numericamente em 2024, mas na energia, a energia ainda não mudou. E lá na alunação de Capricórnio eu falei justamente isso, que não adianta só mudar a data no número. Nós precisamos também mudar a energia e transicionar junto com a energia.
porque isso faz mais sentido para o campo espiritual, para o campo psíquico, e isso ajuda também a nós fazermos as coisas certas na hora certa. E é isso que garante bons resultados na vida. Então, agora é o momento de refletir, de processar energia, de finalizar ciclos. Agora é o momento de integrar energias também, para que possa haver uma preparação para essa nova fase, para esse novo ano, para essa regência de Saturno, que com certeza vai dar muito o que falar. Então agora eu vou apresentar para você alguns aspectos nos quais eu vou me aprofundar aqui no restante do vídeo, para você poder entender como aproveitar bem todas as energias que estão à nossa disposição aqui no planeta Terra, para essa alunação de peixes e para essa preparação para o próximo ano astrológico. Então, o primeiro aspecto que eu vou abordar é justamente a lua nova, então o encontro da lua com o sol e os aspectos de aproximação que a lua e o sol estão fazendo para Saturno e Netuno. Eu vou explicar isso depois um pouquinho com mais profundidade quando eu for falar sobre isso mesmo. E também uma dinâmica harmônica dessa lua nova com Urano. Depois, o segundo aspecto que eu vou abordar aqui é também um aspecto harmônico entre Mercúrio e Plutão. Mercúrio está agora bem no comecinho de Áries e Plutão no comecinho de Aquário. E o terceiro e último aspecto que eu vou abordar é um iode, que é conhecido como Dedo de Deus, que está apontando para Lilith em Virgem, e nas outras duas pontas do iode nós temos Quirón junto com o nódulo lunar norte, e nós temos também a energia de Marte. Então nós vamos apontar aqui para Lilith para entender também qual é o convite de cura que está aparecendo aqui. Então agora vamos mergulhar no primeiro aspecto aqui dessa lua nova, que é justamente o encontro da lua com o sol em peixes, e nós temos um stellium em peixes. Stellium é quando nós temos pelo menos 3 planetas em um signo. Então nós temos em peixes a lua e o sol, e temos Saturno, e temos também Netuno. E o que acontece é que quando nós estamos falando dos luminares, que são a lua e o sol, nós consideramos os graus de aproximação para considerar um encontro até, assim, uns 8, 9, 10 graus, sendo muito generoso. E o que acontece é que a lua e o sol estão a 9 graus de Saturno e estão a 7 graus de Netuno. Só que a diferença de Saturno para Netuno são 16 graus. Então a gente nunca consideraria a união de Netuno com Saturno. Mas como o Sol e a Lua estão no meio, então é como se a gente pegasse a energia toda em um grande bloco por aproximação, e aí então tá tudo meio que influenciando essa Lua nova. E aí então nós temos também Urano em Touro fazendo um sextil, que é um aspecto harmônico, diretamente para a Lua nova. Então ele vai influenciar toda essa energia também por aproximação. Então nós temos aqui um aspecto bem complexo, bem a cara de peixes mesmo, que é uma mistura de várias coisas diferentes e que faz dar certo ali dentro do caldeirão. E nós temos uma influência de Urano dentro desse caldeirão também para fazer o negócio chacoalhar. Então, o que basicamente está acontecendo aqui é o seguinte. Eu sinto que essa lua nova vai ser uma preparação não só para esse próximo ano astrológico, mas ela vai ser uma preparação também para os próximos anos. Por quê? Nós estamos nos aproximando cada vez mais do encontro de Saturno com Netuno. Saturno e Netuno vão se encontrar no 0 grau de Áries em 2026. E essa é a primeira lua nova que está se posicionando no meio dos dois e que então está fazendo a energia deles se aproximar. Então é como se essa lua nova já estivesse entrando aqui não para trazer a energia do que vai ser esse encontro dos dois lá em 2026, porque como eles vão se encontrar em Áries, então é uma energia diferente da energia pisciana. Mas cada planeta tem uma energia que é própria daquele planeta. Então, o encontro de dois planetas, independente do signo, ele tem uma essência. É como se o planeta fosse uma pessoa e o signo fosse a roupa que aquele planeta está usando. Então, a questão é, a energia se aproximando, são duas pessoas se aproximando. Não importa a roupa que elas estão vestindo, mas são as mesmas duas pessoas que estão se encontrando. Então, a essência vai permanecer a mesma. E é isso que está acontecendo aqui nesse aspecto de aproximação. Então, qual que é a tendência com isso? É que essa alunação de peixes seja uma alunação um tanto surpreendente, por um lado, porque ela vai combinar fatores que não são muito comuns, talvez, de se combinarem tão frequentemente assim. Então pode ser que tenha algumas coisas que aconteçam que podem parecer totalmente aleatórias e totalmente sem sentido.
E o convite de Saturno, ao longo da trajetória dele por Peixes, foi e vai continuar sendo a de estruturação da nossa espiritualidade. E Netuno fala muito de espiritualidade, mas fala também dos processos de sombra que envolvem a espiritualidade e que envolvem também o nosso campo psíquico como um todo. Tudo aquilo que é mais de energia do caos, energia daquilo que estava oculto no escuro, que não dá para ver, que não dá para entender, e que é tudo uma grande confusão. Então, Netuno, no aspecto sombra, rege essas coisas e ele vai reger também a energia de dissolução de coisas. Então, pense, Saturno é uma estruturação e Netuno é uma dissolução. Então, são duas energias que, na verdade, são meio que contraditórias. Então, pode ser que essa alunação te convide a construir uma coisa, mas a partir da desconstrução de outra, ou pode ser que você esteja construindo uma coisa e isso simplesmente se dissolva do nada. Também pode acabar acontecendo de você, do nada, começar a construir uma coisa que você não estava imaginando. Você pode acabar passando também por um processo de cura ou alguma coisa assim, que você não tinha a menor noção de que poderia acontecer com você. E aí, de repente, você se vê naquela situação e aí você vê a sua vida ganhando uma nova perspectiva. Então, tudo pode acontecer, porque a energia de Peixes é a energia das infinitas possibilidades. Porque como Peixes representa o infinito, e representa essa coisa mesmo de multidimensionalidade, representa paranormalidade, mediunidade, tudo que está para além da Terra, além do físico também. Então tem muita coisa que é desconhecida e que a gente não tem a menor noção de como funciona. E na energia de Peixes a gente pode começar a ter acesso a várias coisas. Então, claro, que tudo depende de como essa lua vai estar interagindo com o seu mapa pessoal. Mas aqui a tendência é muito clara, de que pela influência de Urano, coisas podem acontecer do nada e que podem mudar totalmente o rumo da sua vida e você não estava esperando aquilo. E aí você fala, nossa, pode ser uma surpresa boa, porque é um aspecto harmônico, mas também pode ser uma coisa que te deixa um pouco sem chão, porque tem a energia de Saturno aqui. E Saturno em Peixes é muito energia de estar sem chão, sabe? De ficar tentando caminhar de uma forma lógica e racional em alguma coisa, e aí, de repente, a energia está toda desestruturada e você não sabe mais o que fazer. Então tem tudo isso aqui no ar, e a gente precisa saber muito bem como lidar com isso, né? E nem sempre dá para saber. Então, o convite é esse, abrir o coração, deixar vir o que tiver que vir, e vai seguindo do jeito que dá para seguir, como se diz, vai dançando conforme a música. E agora vamos mergulhar no segundo aspecto, que é o sextil também de Plutão com Mercúrio. Plutão está bem no comecinho de Aquário e Mercúrio está no comecinho de Áries. Então, o que eu tenho a dizer sobre esse aspecto, na verdade, é uma coisa bem simples e bem rápida. Plutão fala sobre a transformação, e em Aquário, eu já falei principalmente na alunação, eu acredito que foi a de Aquário mesmo, ou a de Capricórnio, ou na lua cheia de Capricórnio, foi alguma coisa assim. Mas quando o Plutão entrou em Aquário, então eu falei sobre muita coisa de tecnologias, transformações que estão acontecendo e tal. E Mercúrio, aqui em Áries principalmente, ele vai falar sobre sobre as ideias que nós precisamos ter para colocar em prática um planejamento e tudo aquilo que precisa ser rápido, que precisa ser ágil, que a gente não pode ficar perdendo tempo. E esse mundo das inteligências artificiais, que foi uma questão que eu comentei lá naquela lua cheia da alunação de Capricórnio, então eu comentei que é isso, a gente precisa se adaptar, a gente precisa ter ideias, assim, estudar, buscar conhecimento, e a gente precisa olhar para o que são as tendências também, para a gente poder reinventar a nossa posição enquanto profissionais, no mercado, coisas desse tipo. Então é meio que isso que esse aspecto de sextil está trazendo aqui. É a possibilidade de nós conseguirmos começar uma adaptação um pouco mais prática e um pouco mais clara também dentro desse mundo de mudanças que nós estamos vivendo na sociedade. Tanto no sentido mesmo de tudo que está acontecendo, mudança de lei, mudança de várias coisas, e mudança de tecnologia também. Então, para você se aprofundar nesse assunto, eu recomendo que você assista ao vídeo mesmo que eu gravei falando sobre essa questão de Plutão em Aquário e tudo mais, que eu falei das tecnologias. Porque lá tem isso muito mais bem explicado, para você também entender isso um pouco mais em profundidade. E agora vamos para o terceiro e último aspecto a ser abordado, que é o Iode, que está apontado para Lilith. O Iode é conhecido também como Dedo de Deus, e ele é formado por 2 quincunces e um sextil. Os quincunces são o que eu chamo carinhosamente de aspecto ET. E o que é o aspecto ET? É um aspecto que as duas pontas são energias totalmente uma sem noção da outra, e elas precisam aprender a trabalhar juntas de algum jeito. É como se uma pessoa falasse árabe e a outra falasse mandarim,
uma não entende a outra, e aí você tem que se entender de algum jeito, se vira, sabe? Não tem o que fazer, vocês precisam trabalhar juntos. E aí, então, é necessário encontrar uma nova maneira de trabalhar que vá para além do convencional. Então, por isso que é um aspecto que eu chamo de aspecto ET, porque é uma coisa totalmente, assim, como, né? Só com, sei lá, um tradutor implantado no cérebro, né? Enfim. E aí, então, esse iode aponta para Lilith, que está em Virgem, e aí nós temos, nas outras duas pontas do iode, fazendo um sextil um para o outro, temos Marte em Aquário e temos Quiron junto com o nódulo lunar norte em Áries. E em algum dos vídeos mais recentes, eu comentei sobre o momento em que Quiron iria se juntar com o nódulo lunar norte, que isso iria promover, principalmente, processos de cura mais intensos, que iriam influenciar diretamente a nossa vida, o destino, o futuro, tudo aquilo que nós estamos fazendo relacionados à linha do tempo para a qual nós estamos seguindo. E eu não lembro exatamente em qual vídeo que foi isso, mas foi em um vídeo recente, porque foi logo que Quiron saiu do seu movimento retrógrado. Então deve ter sido na alunação de Capricórnio, ou então na primeira lua de Aquário, enfim, foi em algum ponto ali. Mas enfim, a questão é que o que a gente tem nessa dinâmica é que quem está sofrendo a ação é Lilith. Então, mesmo que a gente tenha uma energia de cura mais intensa, a aproximação de Quiron com o nódulo lunar norte traz muito a perspectiva de pensar no cuidar do hoje para que eu possa viver melhor amanhã. Porque não adianta você viver a vida de qualquer jeito hoje achando que o amanhã vai ser perfeito. Porque se você não cuidar da sua saúde, se você não prezar pelo seu bem-estar, se você não trabalhar bem com a sua mente, com o seu corpo, com o seu emocional, com o seu espiritual, se você não estiver em um bom alinhamento, essa que é a questão. Se você não estiver em um bom alinhamento, como que você espera que a sua vida vá melhorar? Se você não está fazendo um esforço para melhorar. Então, ó, a Lilith em Virgem vai trazer à tona algumas questões relacionadas principalmente à doença. E aqui a gente tem dois tipos de doença que eu poderia mencionar. Doença do corpo físico, literal mesmo. Então, por exemplo, pode ser uma doença tipo um câncer, sabe? Uma coisa degenerativa, uma doença mais grave, mais séria. Ou pode ser um acidente, alguma coisa que é do corpo físico. Mas isso também pode representar danos psíquicos. Podem representar problemas mentais mais sérios. Não só, tipo, depressão, síndrome do pânico, alguma coisa assim. Isso pode representar coisas mais pesadas mesmo, tipo delírio, demência, paranoia, Alzheimer, sabe? Umas coisas mais pesadas, assim. E aí, então, essas energias, como estão sendo apontadas pelo iode, então qual que é a tendência? É você entender que tudo que você faz tem uma consequência no sentido da sua saúde. Tudo que você faz na sua rotina impacta a sua saúde. Tudo que você come, o que você se alimenta, impacta a sua saúde. Impacta o seu corpo, impacta a sua mente. Então, se você não se cuida, uma hora ou outra, essa conta vai bater na sua porta. E eu falo por experiência própria, porque eu já vi e já passei também por experiências relacionadas à doença que foram muito sérias. Tanto na minha família, nunca aconteceu comigo diretamente, assim, eu agradeço ao universo por eu nunca ter passado por nenhum problema de doença sério, assim. Mas eu já vi na minha família, com os meus ancestrais, inclusive com o meu marido. Então, eu vivi, assim, situações de doença muito de perto. Então, essa é uma questão que eu levo muito a sério hoje. E eu não levava isso a sério alguns anos atrás. Mesmo tendo visto coisa na família e tudo mais, ainda assim, eu não tinha caído a ficha. Foi só realmente quando eu passei pela situação com o meu marido, que foi quando eu finalmente abri os olhos para entender que eu preciso aprender a controlar meus impulsos. Eu preciso aprender a ter mais responsabilidade com relação ao que eu faço, a rotina que eu tenho, se eu pratico ou não exercício físico. Porque não adianta eu falar assim, eu quero ter uma saúde melhor, tal, eu quero viver melhor a minha vida e tal. E aí, por exemplo, tem pessoas que têm alguns sonhos, tipo, eu quero viajar, eu quero ir para tal lugar. Só que às vezes você precisa até de condição física, de preparo físico, para você viajar para algum lugar. Um exemplo muito clássico, assim, para quem é do mundo espiritualista, tem muitas pessoas que têm um desejo de ir para Machu Picchu, por exemplo. Só que para ir para Machu Picchu, você precisa ter um bom condicionamento físico, porque ali você está numa montanha que são muitos metros acima do nível do mar, e o ar é diferente. Eu fiz um intercâmbio na Cidade do México, eu trabalhei numa universidade lá. E quando eu fui para a Cidade do México, na época, eu não tinha, assim, hábitos de saúde nenhum, assim, positivo. Eu tinha muita coisa negativa que eu fazia. Além da alimentação, eu tinha outros hábitos, vícios, afins, e, enfim. Eu tinha a questão, assim, meu preparo físico, zero, péssimo. E a Cidade do México fica a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Eu nunca tinha estado num lugar tão alto na minha vida até aquele momento. E aí, só de
Eu subi a escada do metrô, eu já ficava assim, quando eu chegava no topo da escada, eu ficava assim, sabe? Porque eu não tinha preparo físico nenhum. E isso pra subir uma escada na cidade do México. Então, imagina, por exemplo, pra viajar pra Machu Picchu, entende? Então, às vezes, a gente tem uns sonhos, umas ideias, umas coisas que a gente quer fazer na nossa vida e a gente não pensa qual é o preparo, qual que é a prévia. O que você precisa já ter feito na sua vida para você poder realizar esse sonho? Sonhar é muito fácil. E principalmente em lunação de peixes, com muita energia de peixes, é muito mais fácil sonhar. Porque peixes é o signo dos sonhos. É o signo das fantasias, e também das ilusões, por consequência, né? Porque muitas vezes a gente sonha, a gente quer, a gente idealiza, mas a gente não tem a prática do negócio. E é isso daqui que esse ódio tá pedindo. Ou você cuida de você, ou você não vai conseguir fazer o que você quer da sua vida. Porque uma hora ou outra, você pode acabar caindo numa cama, e sem conseguir levantar, ou você pode acabar em coma, pode acontecer alguma coisa, e porque você não se cuidou. E aí, de que adianta depois chegar lá na frente e ficar se lamentando pela doença? Você tem que, na verdade, cuidar. A gente vive no Ocidente, principalmente, eu não sei como é que é em outras partes do mundo, eu falo principalmente do Brasil, mas no Brasil acontece muito isso. A gente não tem uma educação de medicina preventiva. A gente tem a medicina que é para tratar sintoma, ou então para resolver quando o negócio já explodiu. A gente não tem hábito, por exemplo, de educação nas escolas, tanto assim, apesar de ter uma coisa em outra, mas a gente não tem uma coisa mais séria, mais pesada, explicando a importância de uma boa alimentação, explicando a importância de você cuidar da sua saúde, a importância de exercício físico. Tudo é sempre muito raso, pelo menos aqui, né? E pelo menos na época que eu estava na escola também, não sei como é que tá hoje, mas a questão é que, de uma forma geral, a gente vê isso muito implantado na população. As pessoas só, assim, vai lá, toma um remédio e resolve. A pessoa não cuida de si mesma. Então isso é uma questão muito preocupante, e é o que está aparecendo aqui, dizendo, você precisa se cuidar, cuide-se. E agora vamos só concluir aqui a energia desse vídeo, que é o seguinte. Nós estamos nesse último ciclo, perto de fechar o ano astrológico, e ainda assim é uma lua nova, é um novo ciclo. Então é o momento de começar algo novo também, de fazer algo diferente. Então aproveita esse momento, porque existe muita possibilidade aqui de a gente conseguir tirar leite de pedra também, sabe? Porque como a energia de peixes é uma energia muito imaginativa, muito criativa e tal, ela é uma energia também muito associada aos milagres. Então, às vezes pode ser que tenha uma coisa que você nunca conseguiu fazer, ou que você nunca se permitiu. Então, nessa temporada agora, nessa alunação, se você tentar, ou se você começar, pode ser que dê muito certo também, sabe? Então, aproveita, porque a energia está sugerindo, pelo menos, que você pode seguir um caminho muito melhor na sua vida. Mas depende de você agir, de você também se dedicar de verdade a ser a pessoa que você precisa ser para você poder alcançar um futuro maravilhoso que você merece. Então, é isso. Trabalhe a sua energia, foca naquilo que você sabe que é bom para você e abra seu coração para as mudanças que o universo trouxer também, porque toda limpeza é sempre bem-vinda. Tudo aquilo de ruim que sai da nossa vida, mesmo que a gente ache que é bom, vai servir para o nosso crescimento, para o nosso bem maior. Então, mantenha sempre a cabeça aberta para isso e deixa que o universo conduza o caminho, porque sempre isso vai dar bom, tá? Confia, porque dá certo. E essa foi, então, toda a reflexão aqui desse vídeo, dessa lua nova. Eu espero que tenha feito sentido para você e que você tenha gostado. E se for esse o caso mesmo, eu peço que você interaja com o vídeo. Comenta aqui para mim como é que foi esse último ano para você. Ainda estamos no ano astrológico 2023, né? Mas eu quero já saber como é que foi esse ano, quais são suas expectativas para o próximo ano. Conversa comigo, porque isso me deixa muito feliz e me deixa muito animado a continuar produzindo conteúdo para você. E no mais, eu agradeço por você ter assistido o vídeo até o final e vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.